Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Antes de começar a conversa aqui no Noia, bora falar do nosso apoiador de hoje? Sim! É ele de novo, Airbnb. Teve uma vez, depois da pandemia, que a gente tava com vontade de ficar um tempo na praia com as crianças. Mas como na época eu tinha 2 cachorros e não gostava de deixar eles sozinhos por muito tempo, mais uma vez eu fui de Airbnb para acomodar toda essa galera. Ficamos uns 15 dias numa casa na praia, com espaço suficiente para todo mundo e quintal para os cachorros aproveitarem. Algo que seria bem difícil de conseguir em um hotel ou pousada. Pra gente foi ótimo, porque aproveitamos a viagem sem ficar com o coração apertado com saudade dos cachorros, já que eles estavam ali com a gente. Se você vai viajar com pets, assim como eu, recomendo conferir o Airbnb para sua próxima viagem. Sempre um pigarro, né, Noyers? E aí, Noyers? Mais um é Noia Minha. Eu tô aqui de novo com um pigarro, tentando vencer uma sinusite há 4 anos. Desde que eu botei uma criança no mundo. São muitos vírus que vêm da escola. Olha que delícia, tenham filhos. Hoje, eu tô aqui… Eu nem sei se eu vou ler o abre que eu fiz, viu? Porque eu acho que vai vir no freestyle. Porque eu tô tão ansiosa pra gravar esse episódio de hoje. Mas tão ansiosa. Ai, vocês sabem, né? Eu virei TikToker agora. Tem essa nova skin minha. E aí, lá no TikTok, eu comecei a receber o vídeo de um menino. Primeiro eu vi ele falando das calças dele. Mostrava as calças e tal. Que calças legais. Será que ele fala de moda? E aí, no próximo vídeo que me chegou dele, foi um soco no meio da minha cara. Porque ele falou de… Depois ele vai explicar isso melhor. Eu não sei se estou falando o termo certo. Switching? Shifting, que eu fiquei completamente louca, que eu nunca tinha ouvido falar nada disso. E daí ele falou sobre inteligência artificial, e daí ele falou sobre Sex and the City. E ele fala, e tudo que ele fala, eu falo, meu Deus, é isso mesmo. Meu Deus, ele tá coberto de razão. Então, o Matheus Sodré está aqui comigo. Que Olá, honra. Matheus. Olá, Você muito tá obrigado. animado? Eu tô animado. Eu tô um pouco nervoso também, sabia? Não fica. Porque você é muito legal, Thiago, muito legal. Você também é muito… Eu sabia que a gente ia ficar amigo. E aí, eu chamei Thiago de novo, de volta. Porque, né, Thiago Guimarães, ora Thiago, está comigo. Porque toda vez que é um tema que eu preciso que a pessoa me acalme ou me deixe desesperada, eu chamo o Thiago. Acalmar? Você acha que eu te acalmo? Eu acho. Eu assisto os seus vídeos do YouTube. E você fica calma? Eu fico porque você me explica muito bem, eu me sinto abraçada, sabe? Ah, que gostoso. É tipo… Porque eu fico desesperado fazendo, né? Você fica… Mas eu sinto a mesma coisa, eu fico muito calmo nos seus vídeos não também. fica? Assim. É porque ele pega pela mão, né? Ele É uma pega. coisa Que assim, isso é muito bonitinho. didático, de um jeito tão inteligente. É didático, é tipo quando eu tô ensinando a minha mãe a usar computador. Essa é a minha sensação, É sabe? paciente, é gentil, né? Que você tem que ser doce, sabe? Não, Que bonitinho, gente. mãe. Que diferente ter um novo olhar. Eu fico gravando sozinho em casa. Eu e o meu gato. É horrível, né, E cara? aí você fica meio isolado ali, desesperado, lendo sobre coisas horríveis. Mas é bom saber que eu tô trazendo tranquilidade pra vocês. Você tá. É um sentimento novo que eu tô descobrindo. Mas eu não sei se hoje você vai conseguir. Eu acho que não. Hoje acho que a gente vai ficar devendo. Vai Eu ser acho que a gente puxado. vai desesperar pessoas, a audiência toda em pânico. Porque eu hoje vou fazer o papel de uma tia, sabe? Que não é muito progressista, uma tia um pouco conservadora. Infelizmente, vou ter que entrar nesse papel. Porque eu tenho muito medo de inteligência artificial. E a gente vai falar sobre isso.
tá? Vamos tentar aí entender se tá todo mundo com medo, se a gente tá com medo à toa, né? Se justifica um pouco esse medinho. Então, vocês acham que a gente começa pelo básico? Explicando, assim, mais ou menos o que é a inteligência artificial? Que tal? Difícil. Mas a gente tá falando de inteligência artificial generativa, tipo ChatGPT. Eu acho que vamos começar ou no a gente chat pode GPT, porque eu extrapolar acho… pra outras coisas também. Não, vamos pra extrapolar, porque Matrix, tem aqui até um… Blade Runner. Olha a pessoa que ela é podcaster há 5 anos. E ela deixa o telefone ligado. Sabe quem tá ligando, audiência? Maria Eugênia Mareu tá aqui na linha. Amiga, eu tô gravando um episódio, eu atendi você. Manda um beijo pros Noyers. Oi, Noyers. Um beijo pra vocês. Amiga, liguei pra falar que hoje a gente tem mais um podcast pra gravar, né, gente? A gente tem mais um? Você tá preparada, né? Tá, tô preparada. Então te vejo mais tarde, tô morrendo de saudade. Beijo, Noyers. Beijo, até mais tarde. Até, beijo, tchau. Acabei de descobrir que a Maria vai estar no Wanda. É isso. Aqui nas minhas anotações tem até a inteligência artificial geral. Não tem também essa parada? Vamos geral, dar um resumo. Bom, olha, tudo. eu não sou um grande especialista nesses sim. termos desses Pra termos mim técnicos, assim. Mas tem uma coisa que é muito básica, assim, que… Inteligência artificial é um termo extremamente genérico que não diz muita coisa. E que o que a gente chama não necessariamente é perigoso, inclusive. É meio perigoso. Na verdade, o termo inteligência artificial, para esse tipo de tecnologia que a gente tem usado, que tem sido assunto na mídia, ChatGPT, Midjourney, esse tipo de coisa, é um termo inadequado. Primeiro porque não é nem inteligente nem artificial. Eu amo, chamou de burra Porque em 4 inteligência segundos. é uma inteligência demanda cognição, que é uma coisa que essas ferramentas não têm. Elas trabalham com modelos estatísticos e é uma versão muito sofisticada de um autocompletado do celular. Tô falando isso baseado em coisas que eu li, gente tipo a Nina da Hora. Ela explica muito bem algumas coisas nesse sentido. Sim. E eu lembro de até um tweet dela, assim, um tempo atrás, ela falando justamente, tipo… Tá, a gente vai discutir inteligência artificial, a gente vai discutir regulação, mas o que é inteligência artificial? A gente não tem isso claro, porque é um termo que é usado, que é muito amplo. E é tão amplo que, na verdade, ele serve para coisas que a gente usava antes mesmo desse boom de inteligência artificial, para falar desses algoritmos e tal. Então, o termo mais que eu vi outras pessoas usarem, pessoas que entendem mais do que eu, tipo o Walter Lippoldt, que é um cara que eu assisti uma aula dele esse fim de semana. E ele fala que machine learning é um termo mais adequado. Já aqui na minha pauta. E tem outro termo que não é inteligência artificial, que as pessoas… que é o machine learning. Então tá, isso aqui a gente já vai falar também. Que aí ele fala assim, essa inteligência artificial generativa. Então ela, através de um monte de modelo estatístico, através de probabilidade, ela vai gerar uma coisa que parece que foi criada por um ser humano. Ela vai criar um texto, por exemplo, ChatGPT, ele cria um texto que ele faz sentido, ele não é um amontoado de palavras, ele tem um sentido em si, ele soa, mas o ChatGPT não pensou aquilo, ele não tem capacidade de pensar nada daquilo. Então ele não tem cognição. Então por isso que inteligência é um termo inadequado. Vai ter pessoas que vão ter abordagens… Tem gente que vai definir inteligência de muitas maneiras. O que é inteligência? A inteligência demanda cognição, a inteligência demanda envolvimento humano, a inteligência é uma coisa mensurável. E tem gente que vai dizer assim, se a máquina ela é capaz de simular, né, ou de soar inteligente, ela já é inteligente. Que é uma perspectiva que eu não concordo. É aquela coisa meio do teste de Turing lá, sabe? Que a gente falava que era tipo… Nem lembro como que é. Mas isso que era que tipo, tá se falando. a máquina tá lá falando e você não consegue… Tá lá falando, tá gerando alguma coisa. E ela não consegue ser… Ela é indetectável, não consegue perceber que é uma máquina falando. Então… De nada ela já cumpriu a função dela de ser inteligente. Que é uma perspectiva que eu não concordo. Eu não concordo com isso. Acho que inteligência é uma coisa mais holística. Pra mais mim é quase humana. como se fosse o que diferencia a gente da máquina. E eu acho que também muito dessa movimentação de chamar de inteligência artificial é muito fetiche de mercado. Assim, quem empurra isso pra chamar de inteligência, quem dá as caras, quem cria a Siri, quem tenta fazer… Agora, por exemplo, a OpenAI, que é a empresa principal, acho disso, em São Francisco, lançou uma inteligência artificial, a nova versão. E ela é uma voz, e é uma voz que é uma imitadora da Scarlett Johansson. Isso deu, inclusive, um grande problema com a Scarlett Johansson, porque ela não quis fazer a voz dessa inteligência, mas tudo baseado em cima da ideia do Her,
E as pessoas estão sendo cada vez mais vendidas a noção de que esses aparelhos que falam com você, ou que conversam com você, têm uma inteligência própria. Só que, na verdade, é isso. Eles são, não só eles são modelos generativos e, na verdade, um grande papagaio muito complexo de informações, como, no final das contas, não existe uma inteligência de fato. Só que acho que o maior perigo é justamente essa questão da nossa percepção do que é isso. Porque cada vez mais a gente tem um volume muito grande de pessoas que consomem esses produtos, que se entusiasmam com isso e que acham que estão interagindo. Inclusive, a gente dá pra ir até para exemplos mais extremos de gente que já se apaixonou e nutre relações afetivas com bots de conversa de inteligência artificial. E tem comunidades online de gente apaixonada, etc. Há um ano atrás e pouco, inclusive, teve um caso, por exemplo… Porque é isso, essa base do ChatGPT, digamos assim, desse chat que conversa, ela já foi muito replicada, né? E também tem modelos de código aberto, etc. E aí tinha aplicativos, por exemplo, que você tinha lá um avatar meio anime, etc. Aquela coisa bem fetichizada. E ela falava coisas e você namorava com ela. Isso existe há muito tempo, né? Simulador de relação e tal. Mas nesse caso, eles sentiam como se fosse real. E aí eles atualizaram o aplicativo para parar de ter relações sexuais com os usuários, digitalmente. Tipo, eles criaram um filtro. E aí eles sentiram que eles perderam, eles atravessaram um luto, porque eles sentiram que eles perderam as namoradas deles, porque agora eles não conseguiam fazer isso. Então, assim, isso é só um exemplo extremo do quanto a gente, coletivamente, está construindo a noção, muito por um esforço mercadológico, de que isso é realmente inteligente. Quando, na verdade, isso é muito mais um esforço de tentar produzir essa imagem em cima de algo que não é. O problema é que quando essas linhas borram, a gente começa a delegar decisões inteligentes pra isso. E aí, decisões, às vezes, industriais, decisões criativas. E aí, se você não define o que é aquilo, é muito difícil definir a ética daquilo também, né? Não, se a gente for falar de ética, a gente vai pirar. Porque a gente não consegue… A gente tem que voltar um passo antes. Porque a gente não consegue falar de ética e rede social. Se a gente for pra ética e inteligência artificial, fudeu. Agora, você estava falando dessa coisa das pessoas que se relacionam. Antes de vir pra cá, eu assisti um vídeo da Rosana Herman, que também tá bem intensa nesse tipo de assunto. Sim, assim. Eu tenho conversado com ela de vez em quando. Eu quero muito trazer a Rosana aqui. Eu gosto muito dela, faz muito tempo, a gente se conhece há muitos anos. Mas tá bem interessante o conteúdo dela em relação a isso. E aí ela falou de uma coisa que tá acontecendo no Twitter agora, que também é relacionado com inteligência artificial. Que meninas do Twitter, não sei se você viu isso, elas criaram um namorado chamado Dan. Não vi isso. A Rosana, eu acho que saiu o vídeo agora, antes da gente começar a gravar. E aí, o que a Rosana ficou vendo é que elas vão criando uma história com este namorado e vão induzindo ele a falar coisas perigosas ou criminosas. Pra testar esse tipo de filtro. Meu Deus. E virou um negócio muito grande, assim, no Twitter. E aí, tem uma que vai indo… Então, ela testou, né? Ela pegou… Ela tem algum aplicativo que ela fala… então eu e você estamos numa relação. Seu nome é Dan. Aí ele… Ok, estamos numa relação e tal. Então, na minha história, eu tô dormindo e você chegou. Por que você chegou pra me ver dormir? E aí ele… Que é o que eu tava falando pra vocês antes da gente começar a gravar, né? Toda vez que eu testei, que eu usei… Eu acho que eles falam… Eu acho que ele, né? Tipo um cara que eu tenho ódio. A inteligência artificial fala umas coisas absolutamente clichês, sabe? E muito sem alma. E daí ele responde, porque eu queria ver o seu lindo despertar, sabe? Uma coisa muito idiota, assim. E aí ela vai indo. E vai contando que a menina foi fazendo isso, foi criando uma relação com esse personagem, né? Que é alimentado ali por histórias dela. Até ela falar, e você sabe como faz uma bomba? Nossa. Tem a da avó também com coquetel Molotov, que é muito maneiro. É um que a pessoa convence o ChatGPT a contar uma história, uma receita de coquetel Molotov. Só que ele não pode dar, ele fala, não posso, não sei o quê. E ele convence de que essa é uma receita que acho que ela perdeu, que era da avó. Ou era, finge que você é minha avó e tá me passando uma receita ancestral. E ela fica falando com uma voz, netinho, não sei o quê, tá aqui. Você faz um coquetel Molotov, assim, e dá a receita do coquetel Molotov. Então, assim, burlar esses parâmetros é tão infinitamente infinito quanto você conseguir restringir eles, né? É um eterno exercício, porque a inteligência artificial também é uma coisa meio engraçada, porque muita gente compara, por exemplo, com a fotografia, né? Quando apareceu a fotografia, todo mundo também foi contra. Não tem nada a ver, são casos completamente diferentes. Até porque a fotografia surge como tecnologia e você cria uma linguagem em volta dela. Sim. Os modelos de linguagem surgem já como uma linguagem.
Então, não é só uma tecnologia que você cria alguma coisa dentro. Ele já tem coisa ali que você não entende o que ele é capaz de fazer. Porque muita gente ainda usa esse prompt como um Google, como uma coisa e responde. Só que é isso, é um diálogo. Você pode ir polindo aquela conversa. Então, você vai chegando em lugares e aquilo ali… Não tem um limite. E a fotografia, ela não chega pra gente protegida por uma mega corporação. Exato, exatamente. Que tá roubando, sabe, dados de outras pessoas. Então, assim, tem várias questões aí. Eu me lembrei agora, vocês estavam falando de um… Vocês já ouviram falar da teoria da internet morta? Não. Que é… Eu amo, óbvio que o Matheus já e óbvio que eu não. Eu imaginei que você ia saber. Que é você vai, assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso era através de umas páginas no Facebook que são geradas automaticamente para construir engajamento. Então, essas páginas, tipo, sabe, as coisas que tinham antigamente, que eram curta se você emocionou. Sim. Esse tipo de coisa que eram manuais antigamente. Agora isso está sendo gerado artificialmente, né, através de prompt e tudo mais. E essas páginas ficam sendo atualizadas constantemente através de prompt, através de inteligência artificial. Que é aquilo que você falou das imagens bizarras. Das imagens bizarras de Jesus. É exatamente isso. Tá, a gente vai chegar aí. Tá. E aí… Só que aí é isso, fica alimentando essas imagens. E aí… Quem comenta nessas imagens, também uma grande parte das pessoas que comentam, que geram engajamento nessas imagens, também são bots. Que comentam coisas aleatórias, ou amém, 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 Eu amo amém. Esses comentários vão gerando prompt pra gerar mais post. E a inteligência artificial, ela tem um negócio de… Essas inteligências artificiais, ela tem um negócio de alucinação. Quando você começa a retroalimentar muito ela começa a alucinar, você tem que recalibrar. Então ela começa a falar coisas muito sem sentido. Então, ela vai perdendo a mão ali na coisa. E aí, quando essas páginas vão sendo retroalimentadas pelo conteúdo que é gerado através delas, aí essas imagens vão gerando imagens cada vez mais bizarras. Então é o Jesus caranguejo, é o Jesus de garrafa pet. Cara, aquele seu vídeo, Matheus, é meio assustador. Cara, eu acho ele assustador num nível da quantidade de lixo que você consegue gerar na internet, do volume disso, muito mais do que a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Assim, acho que nós vamos destruir a humanidade já usando ela pra anos. isso. Assim. Quem que a inteligência artificial pensa que pra competir com a gente, que destrói aqui há muitos anos. Por isso que o pessoal fala, a inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. O nem artificial é porque ela é feita por pessoas. Exato. Ela não é uma coisa… Tem dados sendo coletado, tem pessoas trabalhando ali. Pra poder fazer aquilo ali acontecer, precisa de território, precisa de servidor, precisa de computador, que precisa de água. Então, o ChatGPT consome água, uma quantidade absurda de água. Então, tem um impacto ambiental. Eu nunca soube disso. Eu tô me sentindo muito burra. Então, é um impacto mais ambiental. Burra do que o cara que fez o texto pra mim. E tem muita gente especialista nisso falando que realmente como que essa tecnologia é muito cara. E ela não é sustentável, não só em termos de ambientais. Ela é cara e não é sustentável. E ela vai ser acessível a todas ou sempre vai ser uma parcela privilegiada que vai usar? O ChatGPT custa $20 por mês, né? A versão… Que é caro. Eu acho que ele vai ficando conforme vão saindo coisas mais sofisticadas, vai ficando mais acessível. Mas eu acho que da nossa parte, a gente nunca… Acho que a nível populacional, a gente sempre vai ter acesso a fazer groselha com isso só. Nada muito absurdo. Mas você já tem acesso, por exemplo, isso também tem a ver com modelos generativos, fazer imagem da menina da sua sala da escola nua. Você consegue fazer isso com um aplicativo. Então você já chegou num nível de geração de imagem que você consegue também trazer coisas muito ruins pro próprio tecido da realidade, assim. Eu acho que o problema é que justamente a gente tem acesso a tecnologias… Acho que nem é questão de desigualdade, mas é simplesmente que daqui a 5 anos qualquer voz vai ser facilmente clonável, qualquer imagem vai ser facilmente manipulável. Se a Dilma comendo um pombo em Osasco há 10 anos atrás precisava ser comprovado como uma imagem fake, eu acho que isso não vai, entendeu? A situação vai ficar cada vez pior. Então acho que é muito mais sobre a gente ir perdendo o tecido da realidade do que uma questão de desigualdade em si. Tá. Mas a desigualdade chega num nível também de… Acho que a gente tem uma desigualdade social sem precedentes e um acúmulo bizarro. Acho que vale falar também das ações da NVIDIA, por exemplo. Porque a inteligência artificial, além de um consumo de água, tem um consumo energético, grotesco. E muito disso é em placas de vídeo, né? Você precisa gerar. E também criptomoeda, etc. Também tem um custo muito grande disso. E a NVIDIA é a empresa que mais tem crescido, né? Nesses últimos anos. Porque eles estão envolvidos… ganha dinheiro com isso. Eles estão envolvidos com… Desde o Bitcoin até o… Como é o nome daquele negócio que gerava imagem? NFT. NFT, é verdade. E agora com inteligência artificial. Então, eles estão… A tecnologia que eles produzem, que é placa de vídeo, é um negócio físico. Então, é muito doido você pensar que a empresa que tá mais lucrando com todas essas coisas que surgiram nos últimos anos, que eram
meio nada, meio que coisas que não existem, né? NFT, é a empresa que produz a tecnologia física, o hardware, que permite que essas coisas que não existem, existam e que precarizem trabalho e que façam um monte de coisa. Assim. E você vê como essa história toda desde essas tecnologias de NFT, até de cripto, assim, tudo isso acontece num lugar amplamente especulativo, né? É muito mais uma questão de você forçar e inflar uma percepção de futuro em cima disso, para que se invista nisso. Mas é uma bolha. Só que é uma bolha que se retroalimenta, ela não estoura nunca. Porque você tá sempre criando coisas novas, e aí você tem as mesmas pessoas bilionárias, as mesmas corporações, o fluxo de capital vai pra esses lugares. São as 4 pessoas. E aí, pum, aí você desce, aí sobe, sobe. E é sempre um lugar onde você não chega na realidade, você não tem adoção massiva disso. Você vai ter agora, sei lá, nas eleições e etc. Mas não tem uma adoção massiva de, chegou essa nova tecnologia, agora tu não tá usando. Não é um telefone, não é um… E é uma pena porque algumas dessas tecnologias, tanto a inteligência artificial, até o próprio NFT, assim… Na época que tava se falando em NFT, tinha uma coisa que eu achava muito interessante, que era a aplicação, por exemplo, em coisa cartorial. Você poderia aplicar a tecnologia do NFT em documento de cartório. Você vai no Acho que você vai cartório, explicar pra galera o que é NFT como… Acho que vai se explicar o non-fungible token pra… NFT é aquele macaquinho. É porque, gente, eu tô falando aqui, mas eu não sou especialista em tecnologia. Então, assim, eu não sei, eu tô falando aqui… Ninguém vai brigar com você, são os Noyers. Então, são aquelas aquele… Como é que chama? Como é que chama? Non-fungible token. Non-fungible token. Então, era uma imagem virtual ali que as pessoas compravam. Que as pessoas compravam. Teve o Neymar, não teve? Desculpa. Pode falar. É porque o NFT, ele, para além das imagens, ele é um certificado de ownership digital. Isso. Então, assim, existe uma coisa chamada blockchain, né? Imagina que, sei lá, cada banco, não sei o quê, explicando pra galera, bancos, etc., todos eles têm um registro central. Então, como você sabe que você fez uma transação no Itaú? Pô, tem um registro central que vai documentar aquilo, que é altamente confiável, um sistema de servidores global, blá, blá. Pra servir até pra se precisar rastrear, exatamente. Tá ali marcado e tal. O blockchain é como se o mundo inteiro compartilhasse, as pessoas que atuam na blockchain. Você tem uma rede de centenas de milhares de computadores que atuam na blockchain. Então, quando você faz uma transação, ela é verificada e entra no sistema de todos esses computadores. Então, você tem um registro que é… Cara, tem milhões de computadores aqui falando que isso aconteceu. Então, você coletiviza o registro daquilo que é real. O NFT, ele surge como uma tecnologia de… Cara, agora que, tipo, eu posso criar um NFT pra qualquer coisa minha na internet. E aí, eu tenho automaticamente, para além de qualquer legislação de país, etc., no mundo inteiro, eu tenho um certificado digital de que aquilo é meu. Que é o NFT, é o Non-Fungible Token. Pra isso, se usou, por exemplo, imagens únicas, a coisa do macaco, por exemplo, que é… Essa imagem é minha. E aí, o que a gente fez? A gente fetichizou a ideia de você ter uma imagem própria na internet, né? Então, virou aquela coisa de especular em cima do avatar do macaco. Que era o que eu tava falando, no sentido de… A gente tem uma aplicação real, útil, que serve pras pessoas. Várias aplicações, na verdade. Me vem na cabeça a coisa cartorial. Que seria maravilhoso. Que seria incrível. A gente tem uma coisa lá que você pode comprovar. Eu posso escanear meu RG aqui, mandar pra uma pessoa. Assim, beleza, tá aqui seu RG. Mas assim, eu poderia ter feito no Photoshop. Como é que a pessoa vai saber que aquele documento, de fato, é um documento verificável? E aí, você tem essa tecnologia que permite esse tipo de verificação. Mas a gente vai lá e fetichiza. E isso vira uma ferramenta de especulação. Não, porque isso aqui agora vale. E ele vai valorizar não sei quantos % em tantos anos. Vai vir uma coisa de lavagem de dinheiro. Ai, gente, e é uma inversão do princípio de reprodutibilidade, né? Porque na internet tudo é reproduzível. Então, um JPEG não vale nada. Aí você fala, não, esse JPEG aqui… Ele tem esse essa arquivo marca específico, ele tem essa marca d'água. E aí, em vez de você falar, nossa, agora a gente pode adereçar e fazer um sistema de verificação. Não, a gente fala, pô, então agora fazer valer 2 bilhões essa marca d'água aqui e vender pro Neymar. Então, assim, todo tipo de inovação tecnológica sempre serve um princípio de especulação de capital. Não existe alguém entrar num laboratório digitando e falar, nossa, eu inventei, olha só essa tecnologia que vai ajudar as pessoas. E aí isso se espalha que nem um vírus e todo mundo vive uma vida melhor. Isso não existe. Isso é sem produto. Ai, Matheus, não me machuca assim. Poxa vida. Isso é uma coisa importante a gente entender. A tecnologia, ela não é neutra. Nenhuma tecnologia é neutra. Porque justamente, voltando pro que eu falei do não ser artificial. Não é artificial porque ela não surge do nada. Ela brota através de pessoas, de interesses econômicos, de interesse de capital, de interesse de especulação. Então, tem uma série de agentes ali que estão muito interessados, que estão financiando aquele tipo de pesquisa. Então, aquele tipo de pesquisa, o produto que vai sair a partir daquela pesquisa, ele vai ser um produto enviesado. Independente do que for, assim. Agora, isso aí já é uma perspectiva minha. A gente não tem que pensar em termos de terra arrasada. A gente tem que pensar em termos de campo de disputa. Pelo menos
menos assim que eu vejo. Então… Por isso que você me acalma. Você entendeu agora? Então a gente tem que brigar por uma regulação, a gente tem que brigar por… A gente tem que brigar, tem muito campo de disputa ainda, tem gente disputando isso. Como é que essa tecnologia vai ser aplicada na sociedade? A gente vai simplesmente entregar tudo isso para a iniciativa privada e acabou? E é isso? Não, a gente tem que ter… Vai ter que ter um órgão fiscalizador. Esse órgão fiscalizador, não faz sentido a gente falar em órgão fiscalizador só nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, a gente vai lidar com um órgão fiscalizador global, a gente vai ter que lidar com questões que são ligadas à colonização. Vai vir um órgão fiscalizador e vai fiscalizar aqui no Brasil o que está sendo produzido tecnologicamente. Então, vai ser uma réplica de um processo de colonização, de imperialismo. Exato. E então, a quem serve os interesses de quem vai estar regulando de lá politicamente. E a gente já sabe. Então, é por isso que a gente tem que tensionar. A gente já sabe que essas lógicas existem. Então, a gente tem que tensionar. A gente não pode simplesmente fazer como muita gente tem feito, assim, na internet. Simplesmente aceitar a narrativa das Big Tech. Tipo, chegou isso aqui e acabou. A tecnologia existe e acabou. E é isso, lide com isso. Não, a tecnologia existe e aí tem 50 bilhões de passos além da tecnologia existir. A tecnologia existir, ela vai ser aplicada como? Qual é a base de dados que vai alimentar esse negócio? É a mesma discussão que tá rolando agora, eu que tenho filho, eu acompanho muito isso, de o limite que a criança ou o adolescente vai usar a tecnologia. Se você pega 5 anos atrás, o que eu mais escutava é: mas a tecnologia tá aí, como é que a gente vai excluir eles? Eles têm que crescer sabendo usar e sabendo não sei o quê. E aí, passa 5 anos, que é pouquíssimo tempo, e fudeu. Porque querem tirar todo o celular, o uso do celular na escola. E agora você só pode ter rede social com 16. E você só pode dar o celular com 14. É a mesma coisa. Pensa em você, o seu caso, esse microcosmo aí, que é você e o seu filho. E vem um celular na sua casa. Você pode lidar com esse celular de milhões de maneiras. Exato. Simplesmente você, na relação entre você e seu filho e o celular. E o pai dele, e os amiguinhos, assim. Tem milhões de maneiras de lidar com isso, apenas nesse caso particular. Imagina numa escala global. Pô, tem maneiras infinitas de lidar com isso. Maneiras infinitas de lidar com isso. Por que a gente tá lidando com essa tecnologia como se só tivesse um jeito de lidar? Sim. Que é entregar pra essas Big Tech e falar assim, pronto, se vira. É porque vocês a aí. gente só conhece o mundo, a gente só consegue ler o mundo a partir de um eixo liberal, de um pensamento liberal. Então primeiro que essa relação de o progresso é inato, né? Então a gente tá sempre progredindo, tá sempre crescendo, tá sempre se desenvolvendo. E, falem bem ou falem mal, veio pra ficar, então é bom saber usar. Em algum nível é bom saber usar, principalmente pra questão dos campos de disputa. Pra entender com o que você tá brigando, entender o que você pode fazer. E entender como você se posiciona dentro da sua ética profissional, da sua ética de trabalho. E até do que você consegue comunicar pras pessoas. Agora, a nível de… E é até interessante esse termo, porque você falou mais cedo de progressismo, né? E você falou justamente que não seria muito progressista aqui. E é muito engraçado a gente pensar o progresso como uma lógica… Porque o progressismo em si, ele na verdade está contra a inteligência artificial nesse momento, né? E essa lógica do progresso a todo custo é uma lógica muito liberal. Que é uma lógica de, é a narrativa das Big Techs. A narrativa de que isso vai acontecer, não tem o que você possa fazer. E resta a gente aceitar e saber lidar. E não necessariamente é verdade. Que tá ligada né? também à exploração de trabalho. Exatamente. Tá ligada a tudo. E tem um tweet muito engraçado que apareceu justamente no meio dessa discussão. Que é um cara tirou uma foto do filho dele, nenenzinho assim. E o filho dele, sei lá, 2 anos depois, que meu filho cresceu não sei quantos % de 2 anos pra cá. Isso significa que daqui a 10 anos ele vai estar com 50 trilhões de metros de altura. E aí a gente fala eu já vi esse papo 50 milhões de vezes, que é tipo… Nossa, a gente tá assim, isso porque essa é a V0 da IA generativa. Então, imagina isso daqui a 10 anos. Depende, daqui a 10 anos dessa tecnologia… Se a evolução dessa tecnologia exponencial for interessante pro capital, talvez sim, algo parecido com isso aconteça. Mas só porque uma tecnologia existe hoje e ela tá aqui posta hoje, não quer dizer que daqui a 10 anos ela vai estar 10 vezes melhor, 10 mil vezes melhor. Não sei. A gente foi pra… Teve o avião lá, o Santos Dumont inventou o avião e poucas décadas depois a gente foi pra Lua. E depois da Lua a gente não foi pra mais lugar nenhum. A gente mandou sonda. Mandou sonda e tudo mais, assim. Pela lógica do progresso que se falava até na época, assim. Então daqui a 30 anos a gente vai estar em Marte. Daqui a 50 anos a gente vai estar em Marte. É por isso que o campo da disputa é tão importante, assim. Porque a gente, nesse momento, quem está falando sobre isso, quem está especulando em cima disso, quem está discutindo, quem é especialista nisso, a grande maioria que se coloca nesse lugar, são entusiastas da tecnologia, entusiastas desse tipo de mercado.
Então, é um campo que não tem dialética. Então, os caras ficam lá… Cara, é um papo… O Twitter é insano. Porque agora que ele é da Elon Musk, ainda por cima, eu sou exposto a coisas bizonhas na minha timeline o tempo todo. E assim, é uma coisa masturbatória com inteligência artificial. Esses dias apareceu… Nossa, agora com Sora, que é de vídeo, né? A gente consegue animar memes. E aí, os memes animados de um jeito horrível. assim… Horripilante. Horripilante. Teve esses dias também de… Finalmente, a inteligência artificial tá demonstrando que consegue retratar emoções. É um vídeo de um cara gritando. E o cara com uma cara toda torta. E um grito horrível. Também muito mal feito. E aí, as pessoas ficam nessa de que vai ficar cada vez mais verossímil, mais perfeito. E quem tá discutindo isso, e pra onde vai isso, principalmente… São as pessoas que estão atuando nesse mercado. E que, pô, se masturbam pra Elon Musk. Fica sempre indo e voltando, né? Esse papo. Então, por um lado, vai ter esses caras… extremamente entusiastas e… nesse papo masturbatório mesmo, assim. E depois, de vez em quando… Acho que ano passado, se eu não me engano, teve uma carta assinada por empresários das Big Techs pedindo para as empresas diminuírem, né, o ritmo, porque senão a tecnologia ia dominar a humanidade e tal. E aí você vai ver que, na verdade, isso era uma tática de marketing para minar, porque a empresa concorrente estava desenvolvendo uma tecnologia que era melhor. A gente tal, é muito assim. tadinho, E né? aí a gente fica vendo essas narrativas para lá e para cá e a gente compra. Total. Compra o que eles estão falando. Sendo que eles estão falando, eles estão especulando para aumentar o valor de uma empresa X na Bolsa de Valores e da outra, assim, estão usando a gente como massa de manobra. É nóia minha. Eu queria falar um negócio aqui, que era de… Um negócio de fake news que você estava falando antes. Que foi um negócio que aconteceu comigo um tempo desses. Assim, não tem tanto a ver com o que a gente tá discutindo, mas tem a ver com isso de fake news. Eu tava no TikTok, rolando ali o feed ali, como uma pessoa saudável faz. Sim. Que é isso que a gente faz. Que perde 2 horas da vida. Ali deitado na cama, deixa vendo… de olhar pra um pet. Eu entendo. Aí eu tava lá olhando, apareceu uma galeria de imagens, que eram umas pinturas rupestres. Não tinha nada descrevendo, tinha uma legenda falando aqui. Isso aqui apareceu numa pintura rupestre. E aí tava lá uma foto de uma pintura rupestre. Só que aí eu fui passando e tinha uns ETs. Isso volta pra aquele outro episódio que a gente gravou. Gente, vocês têm que ouvir, tá? Que a gente já gravou de ET. Tinha uns bichos cabeçudos. Lá. E aí eu fiquei olhando para aquilo e eu fiquei curioso porque eu tava pesquisando sobre representações de alienígenas. Acho que desde aquele dia que eu tô escrevendo esse roteiro, eu não terminei de escrever ainda. Você tá brincando. O roteiro sobre ET. Aí você vai voltar aqui. E aí eu tava pesquisando sobre representações, como que surgiu a ideia de o disco voador. Porque tem umas imagens, umas pinturas do começo do Renascimento, que tem uns negócios no céu que parece um disco voador. Só que não é, na verdade, é uma representação de Deus. Imagina, isso lá atrás, a gente tem hoje muito consolidado o que é uma imagem de uma aparição divina. É um sol brilhando muito forte, ou um anjo renascentista, uma coisa neoclássica meio e tudo brilhante, mais, assim. Então tem algumas imagens que se consolidaram no imaginário coletivo. Mas lá atrás, cada pintor, cada artista estava visualizando isso de uma outra forma. Então tinha um cara lá que ele imaginou uma bola. Uma bola no céu, com uns negócios ao redor da bola. E aí você olha, hoje parece um disco voador. Só que disco voador, enquanto algo que representa uma nave que vem de fora, é do século XX. Tem toda uma história de como foi que chegou nessa palavra disco voador, que eu não vou entrar agora, mas eu tô contextualizando isso, porque eu tava com isso na cabeça. Tipo, a gente olha para as coisas do passado e a gente sobrepõe a nossa visão daquele passado e fala, isso aqui é um ET. Mas às vezes não era. O cara que fez a pintura rupestre, ele podia estar pintando, sei lá, alguém com dor de cabeça. Tava com dor de cabeça, eles desenham uma cabeça gigante. Igual eu. Se eu vou desenhar o meu filho, ele vira um ET. Alguma coisa nesse sentido, assim. Pode ser uma maneira que ele achou de representar alguma coisa que não é a maneira como a gente representa essa coisa hoje. E aí a gente, com o olhar de hoje, a gente olha e pensa, é um ET. Mas não era isso. Isso foi o que eu pensei. Eu fiquei preso nessa galeria de imagens porque eu fiquei pensando nessas coisas. Porque eu tava pesquisando sobre isso. Maravilhoso. Sou mas noiadinho, aí, completamente 10. noiado. E aí, quando eu abri os comentários, aí tava lá o pessoal falando. Essas imagens foram geradas por inteligência artificial. E aí eu fiquei olhando assim, caramba, não parecia inteligência artificial. Porque era uma pintura rupestre. Então podia ser um negócio meio tosco, meio uma imagem disforme. E aquilo ali não faria diferença, ser disforme ou não. Era uma parede de pedra e umas pinturas em cima. Então a inteligência artificial, ela consegue, mesmo com essas coisas da mão, da quantidade de dedos, a gente olha… Ainda hoje, a gente olha e fica assim, isso aqui é inteligência artificial, sabe? Mesmo quando não é uma pessoa com 6 dedos, ainda tem uma cara de inteligência artificial. Mas você não acha que
que… Aí agora, desculpa, vou te noiar mais ainda. Se você pegar as novas coisas produzidas de conteúdo, de série, de filme e tal, você não acha que os novos diretores e diretores de fotografia, eles estão tendo uma tendência em copiar a imagem, o estilo da inteligência artificial pro cinema? Eu acho que é possível. Obrigada. Eu acho que é possível isso, Eu tô nessa noia gigantesca. Eu acho. E eu acho que vira… São coisas que eu queria até voltar pra isso depois. Mas eu queria só terminar essa história. Vai. Porque eu fiquei pensando muito assim, a inteligência artificial, ela consegue gerar uma imagem de uma pintura rupestre. Você não precisa necessariamente gerar o Lula dando um tiro em alguém. Você não precisa gerar um vídeo do Lula falando que banqueiro tem que morrer. Você não precisa gerar isso. Você pode gerar um recibo bancário. Você pode gerar uma nota fiscal de um supermercado. E aí isso pode ser da fake news do Lula, ou pode ser um golpe que você aplica em outra pessoa. Tipo, transferi um dinheiro aqui pra você por acidente, você me devolve? E aí tá lá o comprovante de transferência. Quando a gente fala sobre fake news e inteligência artificial, a gente pensa muito nesses casos extremos. Sim, tipo, é o Lula pode estar no vai dia a falar dia que nosso. no banqueiro, mas pode ser o vereador de uma cidade de interior. Pode ser a sextape de um… Que não precisa nem ser uma sextape, pode ser tipo um frame de uma pessoa que tá lá e, tipo, não vai ter uma repercussão nacional. Não vai ter os grandes especialistas, não vai ter uma checagem do Globo, da Folha de São Paulo em cima daquilo. É um negócio que vai ficar localizado e pode afetar um ecossistema inteiro. Pode afetar a influência de um fazendeiro numa região específica. Então, assim, tem esses pequenos… Eu fico mais preocupado com esses pequenos casos do que… Porque é isso, você pode reproduzir um contrato. Tá aqui, você assinou. Isso aqui tá lá feito pela inteligência artificial, uma imagem de um contrato assinado. Você pode grilar, você pode fazer muita coisa, assim. E é muito… O que é mais assustador é isso, é que você pode fazer, inclusive, na fake news, um sanduíche de verdade com recheio de fake news. Então, por exemplo, eu fiz até um vídeo sobre isso do jogo do Tigrinho, né? Que aí aí tem um vídeo lá do Bom Dia, do Jornal Hoje, sei lá, que tem um cara do Jornal Hoje falando, com a voz dele clonada, falando, o jogo que tá dominando os senhores, não sei o que. Aí entra a imagem da reportagem. E é sempre uma imagem falsa, induzindo a ideia de que tá todo mundo jogando o jogo do Tigrinho. E tudo bem. E é uma fake news completa, porque assim, ele tá usando uma imagem, ele tá usando imagens da reportagem, e ele tá clonando a voz dele e alterando como a voz dele fica, como a boca se mexe, pra conseguir simular isso. Mas você não precisa nem tão longe. Você pode produzir, por exemplo, um vídeo de 7 minutos, onde todo o vídeo é real, tudo que a pessoa falou tá ali, mas você insere um trecho de 15 segundos que é mortal pro que ela tá falando, que é falso. E aí você volta com um vídeo normal. Você pode sempre embalar, porque a gente não consome informação na internet como uma coisa que chega na nossa cara e pronto. Ela vem de alguém, e esse emissor, por exemplo, tem alguma confiabilidade. Ela tá em algum meio. Então, por exemplo, você pode estar vendo um jornal, você pode estar vendo no TikTok, então ela tem uma legenda, ela tem um perfil que postou, ela tem comentários. Tudo isso constrói a nossa percepção do que é real. Só que essa percepção, na verdade, não tem mais lastro. E aí o problema da fake news é que a fake news ela serve pra revoltar, e a checagem ela não desrevolta. Porque mesmo que você consuma uma fake news e você fique revoltado, isso é, enfim, comprovado psicologicamente com muita pesquisa, mesmo que você seja checado a verdade, você fala, não mas o Lula roubou 25 bilhões. Você fala, meu Deus, que bandido. Aí chega a checagem e fala, não, ele não roubou. Aí fala, mas ele é ladrão. Sim. Então você não tira o sentimento. E aquilo você já absorveu e já se alimentou daquilo. Exatamente. Então é um sistema, na verdade, de produzir revolta atrás de revolta, num jogo que a gente não quer jogar, no campo progressista. Então é um jogo que a gente é completamente engolido vivo dentro de disputa política. Essas eleições vão ser, eu acho que elas vão ser tão trágicas quanto as de 2018. Cara, assim, no foi sentido tão difícil já, Matheus, da gente não antecipar o que vai acontecer, principalmente nas eleições regionais. Não acho nem que grande escala vai acontecer, mas… Porque eu acho que é justamente essa pequena escala, ela é mais fácil, né, de lidar. Porque é isso, não vai ter. Imagina, tipo, se a gente já tem um problema de cobertura jornalística no Brasil, onde a gente tem… Quase todos os jornais ficam aqui no Sudeste. Então é São Paulo e Rio, assim. Então, quem tá fora… Tem deserto de notícia, né? No Brasil. Então, assim, tem lugares que não tem notícia, que não tem veículo jornalístico cobrindo as eleições locais. Então, é um terreno livre aí pra galera fazer o que quiser. A gente pode até achar que isso não vai chegar na gente, mas chega, porque aí chega na eleição daqui a 2 anos, aí a gente vai chegar no… poxa, a gente vai ter o Congresso mais conservador de novo, em relação à última eleição. E aí são essas coisas micro, né, que estão sendo influenciadas, que é a tecnologia, que é, enfim, a distribuição de uma série de coisas, uma série de medidas que não estão sendo feitas para combater esse tipo de coisa. Decisões partidárias lá, do partido que está no governo, de permitir que o partido se faça aliança com partidos de oposição nas eleições locais. Isso vai
Religião. Enfim, uma série de coisas que vão se entrelaçando entre si, incluindo a tecnologia, que não é neutra. Nossa, Não, e desde sempre não é neutro, né? Porque assim, esse processo também não é como se a inteligência artificial e fake news tivessem chegado agora e acabou. Não, Desde o boom das redes sociais, cara. No começo dos anos 10, você tem uma desestabilização global completa por causa das redes sociais. Você tem as jornadas de junho, você tem a Primavera Árabe, você tem a Praça Maidan na Ucrânia, você tem o Occupy Wall Street. Todos esses movimentos são impulsionados por uma noção muito engraçada, que é, por causa da globalização, a gente tinha uma noção extremamente liberal de que o que faltava pro mundo se libertar dos ditadores, das coisas ruins, era o conhecimento. Então a iluminação da internet ia expor esses caras à verdade, e aí as ditaduras iam cair, e caíram várias ditaduras com o apoio do governo americano, e que em seguida viraram praças de guerra civil, uma série de outras coisas, porque não é assim que as coisas funcionam. Quando cai poder, você tem vários outros no lugar. E esse processo de erosão da verdade, a gente chamava 10 anos atrás de pós-verdade. Eu acho que hoje é uma pós-verdade, porque a verdade em si não importa. É uma fabricação completa, assim. A gente tá tão longe do que é a verdade da coisa que não existe mais verdade factual pra ninguém. Você bota uma luz diferente do mesmo ângulo das coisas e isso produz, cara, uma dissonância completamente bizarra, assim. Tanto que essa polarização não é… As pessoas estão muito radicais. Se todo mundo que tá nos extremos fosse mais tolerante… Vamos fazer um bolo e tomar um café na praça e tentar despolarizar isso. Não existe. Não existe. Polarização é fruto de outros mecanismos demográficos que são afetados de várias formas. E a inteligência artificial vai seguir o papel de continuar intensificando isso. E produzindo agora o tecido… Se existe um tecido da verdade que tava furado, agora ele tá em chamas, tá dilacerado, assim. Não tem… Por isso que a regulação é muito urgente, mas aí entra o que o Thiago falou. Como é que você regula? Quem vai regular? Quem é o órgão? Qual que é a medida? A que serve? Esse órgão pode ser aparelhado num governo fascista, por exemplo? E pode virar uma questão de verificação? Pode. Tudo já foi aparelhado? Então, assim, no vai governo ser só Bolsonaro, mais uma coisa. É. Eu lembrei da primeira vez que eu me deparei com uma imagem de inteligência artificial e percebi que era uma imagem de inteligência artificial. Eu amo seguir um perfil do Instagram, tem vários assim, que mostra casinhas micro, muito bonitinhas. Vocês já viram isso? Tiny, não sei o que lá. É tipo miniatura Não, ou é casa normal, de verdade, né? Só que pequena. Só que pequena. E existem algumas casas assim, sei lá, tem uma em Portugal, uma no Uruguai, sabe assim? E eles tiram foto algumas estão no Airbnb, né? Você pode ir. Então ela tem um quartinho e tal. E eu acho a coisa mais fofa. Eu comecei a seguir. Ai, que graça, olha essa na praia. Aí eu comecei a olhar, falei… Mas esse beliche tá onde? E eu ia pra lá, ia pra cá. Mas que planta engraçada, sabe? Mas aqui já tá o mar? Essa maré subiu. Isso é no Instagram. No Instagram. Aí eu fiquei, gente, que engraçado. Onde será que é, né? Bem burrona, assim. Aí passou uns dias e tal, eu olhei de novo… Falei, gente, essa daqui tá mais difícil de caber o quarto. Porque o pé direito, como se eu fosse arquiteta, né? Aí eu cliquei embaixo, todo mundo comentando. Nossa, hein, a inteligência artificial foi demais aí, hein? Nanana. Então, o perfil, ele começa com casas de verdade. E a partir do momento que ele precisa ter mais conteúdo para continuar a postagem, ele começa a fazer casas que não existem. E o pior é que nesse movimento de manada, por exemplo, você verificou que era inteligência artificial, porque se abriu, todo mundo falou. Então, você tinha uma suspeita, tava esquisito, mas todo mundo falou. Se chegar um momento onde tá esquisito, mas você não consegue identificar, e todo mundo embaixo tá falando que é real e que não é, também vira uma coisa. Então, por exemplo, recentemente teve uma influenciadora que fez um anúncio de golpe, assim, claramente no Instagram dela. E aí começaram a falar que ela falou que ela teve o telefone roubado e que ela foi clonada por AI. Então o vídeo dela falando e apresentando o golpe era totalmente inteligência artificial, a voz dela, a boca dela. E não era, ela caiu num golpe. Só que ela quis falar isso. Aí uma thread enorme no Twitter. Olha como a tecnologia já está. As pessoas, nossa, e já vira uma eu nunca verdade, diria. E não era. Ela caiu num golpe, ela divulgou um golpe. Eu me lembro dessa discussão na época que tava bombando essa coisa do deepfake, né? Que o pessoal, bem no governo Bolsonaro, assim, que o pessoal fazia aqueles vídeos do Bolsonaro dançando, falando umas coisas assim. E eu lembro justamente dessa discussão, que eu vi uma pessoa falando, não vou lembrar quem era, mas era algum especialista falando isso. O perigo do deepfake tá menos no deepfake em si e mais na crise de confiabilidade que ele cria, né? Porque se é possível fazer isso, então qualquer pessoa que faz alguma coisa, você tem aquele elemento de desconfiança
que você crie, tipo, então qualquer coisa que você fizer, você pode no dia seguinte falar que não, isso aqui foi um deepfake. Você não sabe mais. E aí o vídeo apagou, tá, já era, não sei o que, não era deepfake, não sei o que. Talvez o especialista no Globo, blá blá blá, blá, o jornal, Folha de São Paulo, Estadão, blá, 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 se for uma coisa muito grandiosa, vai ter a atenção desses veículos grandes que vão checar e grandes especialistas vão checar. Mas e se for uma coisa que foi divulgada só num grupo específico de WhatsApp? Se for uma coisa que foi divulgada só nesses que tá filtros, numa bolha, né? sim. Essas bolhas, porque é isso que… Isso tem sido assim, né? A internet tem caminhado cada vez mais pra isso. A gente não tem mais essa timeline que todo mundo vê. Então é sempre uma coisa muito setorizada, onde você tem câmera de eco. Então, assim, se tá no grupo de WhatsApp, todo mundo falou, todo mundo, é isso aí mesmo? Acabou, vira verdade. Pra aquele grupo de pessoas, já é verdade. Já é verdade. Então não precisa, assim, lá nas últimas eleições era o Lula e o PCC. Você pode ter o Estadão e checando 50 mil vezes todas as agências de checagem, mas para aqueles grupos, né, que são vários grupos que estão ali suscetíveis a acreditar aquilo. Todo mundo tem um tio Nelson, né? Todo mundo tem na família. E não precisa ser o tio Nelson. Todo mundo tem. Acho que essa é a parada. Acho que cada vez mais a tio-nelsonização da sociedade brasileira Mas é tá isso, aumentando. a gente também. Então, assim, eu… No meu TikTok mesmo, na minha For You lá… Tem muita gente de esquerda, progressista, comunista, falando, discutindo, trazendo vários olhares e tudo mais. Assim, aí cria uma sensação de que é isso, é assim. A narrativa tá indo pra esse lado mesmo. As pessoas estão mais radicalizadas pra esquerda, mas não estão. É porque esse é o filtro que… Não, esse é a sua bolha. É a minha bolha que tá ali. Mas você cria… E eu vejo alguns criadores falando assim… As pessoas acordaram, assim, gente de esquerda, assim… Não, você e seus amigos, seus 3 amigos, seu grupo de WhatsApp lá… Vocês estão muito ligados, assim. Mas as pessoas, de uma forma geral, elas não estão. Você tá nesse recorte aí, onde parece que o mundo inteiro tá dentro desse recorte. Mas não tá. Eu infelizmente, eu sei o que tá fora da bolha. Porque por muito tempo eu tive acesso a pessoas. E às vezes eu dou uma checada lá. E às vezes eu encontro… Eu faço questão de entrar em certos temas, assim. E aí eu vejo o quão distante eu tô do que é a verdade daquela pessoa, assim. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Até pra, sabe, cair na real de que a gente tá falando com 4 pessoas. O meu marido, ele é professor, né? Ele é professor de escola estadual. E aí a gente vive uma realidade… Não é nem tão diferente. Mas só pelo fato de eu trabalhar de casa, na internet, fazendo as coisas que eu faço, pesquisando as coisas que eu pesquiso, eu fico muito envolto por um tipo específico de discussão, por um tipo específico de conversa. Eu não tenho muitas interações com praticamente ninguém que foge da minha bolha ideológica. Eu vivo realmente numa bolha muito protegida. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, pra isso não virar uma grande distorção de realidade e tudo mais, assim. Sim. E ele não, ele vai pra escola, ele pega trem todos os dias. Ele interage com outros professores, ele interage com outros alunos que são adolescentes. Então ele tem aluno adolescente. Então ele sabe o que os adolescentes estão conversando, ele tá muito ligado no universo adolescente. Ele sabe o que os professores estão conversando, os coordenadores, e de diferentes escolas. São escolas em diferentes bairros. Então tem uma escola que é extremo leste, tem outra escola que é no centro, tem outra escola que é no ABC. Então, assim, ele tá muito mais próximo do mundo real do que eu. Ele acaba sendo a minha conexão, às vezes, com o mundo real pelas histórias que ele me conta. Então, lá na escola, a discussão tá sendo… Os adolescentes, eles estão fissurados nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Tem uma das escolas que ele dá aula, que tem uma escola de moda. E ele dá aula para um desses alunos de moda, que são alunos, imagina, são adolescentes, pessoas que estão recém saíram do ensino médio, que estão começando a fazer um curso técnico de moda. Então, é todo mundo não binário, é todo mundo de cabelo colorido, todo mundo muito moderno. Então, tem umas discussões que ficam muito específicas ali, que eu vejo de longe na internet, mas ele vê mais de perto pelo olhar adolescente. E aí ele tem que lidar com isso, assim, tipo, aprender o pronome de todo mundo. E aí tem o aluno que chega num dia e diz, então, a partir de hoje, meu nome agora é tal, e agora eu vou… Meus pronomes agora são esses, assim. Que é completamente diferente da escola que ele dá aula na Zona Leste. Que é outra coisa. Não que tenha um purismo na Zona Leste ou qualquer outra coisa nesse sentido. Só tô mostrando que existem diferentes realidades. Ele tá conectado com diferentes realidades, o meu marido, e eu tô lá em casa, no meu computador o dia inteiro. Eu me sinto muito assim também. E, bom, eu nunca saí de São Paulo, eu nasci aqui. E eu sempre estudei em escola particular, então a gente já pega um recorte de classe média babado, assim. De São Paulo, né? É bem específico. E aí eu encontro
São pessoas que eu estudei e que eu tinha ali, né, faculdade, escola, tinha 16, 18, 20. E aí eu encontro agora aos 40 e nada mais nos conecta. Não. Porque é muito assustador, Não. assim. E eu posso encontrar por acaso no restaurante. E aí, o jeito como dá o oi. O jeito que a criança tá vestida. O jeito que a babá tá uniformizada. É tudo muito, muito, muito longe. Muito desconectado. Cara, porque a gente vive uma hiperindividualização também sem precedentes, né? A gente vive… Cada um de nós vive numa câmara de eco particular. Onde todas as nossas preferências são customizadas pra gente por um algoritmo. Então, em vez da gente navegar na internet e ter experiências empíricas também na vida real e formar a nossa identidade a partir de interações e reveses, a gente, na verdade, fica parado enquanto uma coisa acontece. A gente nem navega mais na internet. Fica parado. A gente só recebe. É um simulador de internet que a gente consome. Sim. E totalmente ajustado para as nossas preferências, que faz o que a gente se sinta muito no centro do mundo. E aí, todo mundo que tá em volta da gente tem uma afinidade muito calibrada com a gente se fecha nessas bolhas, nessas câmaras de eco, né? Mas me dá um pouco de desespero isso. Não, total. Se for… Não existe senso de comunidade. Não existe senso de comunidade. Não. E aí eu vejo ainda que eu fico muito em contato com as coisas da escola, por exemplo, né? Eu lanço livro, vou lançar livro na escola, faço bate-papo pra eles e tal. Eu gosto muito desse exercício. De ver como a gente tá criando indivíduos individualistas que não enxergam fora do algoritmo deles, assim. E cada vez pior. E isso é muito mais difícil pra você trabalhar, se relacionar, sei lá, entender outra cultura, absorver literatura. Você fica com um senso crítico todo deturpado. E tem uma relação com o eu completamente deturpada também. Porque assim, sei lá, quando você se olha no espelho, na sua vida, você se olha no espelho e você vê o conjunto de coisas que fazem você olhar e falar, esse sou eu. Quando você se olha no espelho da sua câmera de selfie, você vê o seu avatar, você vê o seu eu digital. É uma coisa ali que não é você. E você agora, criança, é exposto a essas… Você se vitriniza num nível em que você não tem nenhuma experiência material ou tangível pra produzir quem você é, assim. Então também é uma geração que vem sem um amparo na realidade material pra entender e conceber o mundo, super individualizada, porque tem um senso de ser muito especial, e não no sentido snowflake, você sabe, no sentido de que a tecnologia funciona em volta da pessoa pra falar isso, olha só, você é muito único. E isso produz também identidades muito únicas, e que na verdade são a mesma customização de 1000 coisas diferentes, né? Sim. Tal qual o AI, que parece que é infinito, mas na verdade é uma circulação das mesmas coisas vezes 1000. E aí você chega num lugar onde o que vai ser esse futuro, né? Porque você não tem senso de comunidade, você não tem uma noção do que é verdade ou não. E até a sua relação com o seu eu, o seu sujeito, é uma coisa que nem a gente consegue entender. Porque o sujeito das pessoas mais novas está muito mais ligado ao digital que ao real. E transborda pra dentro da vida real Quem como uma eles performance. viram é um resumo do que eles consomem. Exato. Isso é muito maluco. Aí, a noia que tava mais me batendo quando eu fiquei pensando nisso… E agora eu acho que ela tá mudando, porque eu converso com vocês, eu vou ficando mudando de ideia o tempo inteiro. Eu amo muito isso. Eu não tenho problemas nenhum em mudar de ideia. Gêmeos bombando em algum lugar aí do meu mapa. Melhor coisa. É que assim, eu acho… Eu tenho 42 anos, né? Então, o meu primeiro livro… Eu lancei… se não me engano, eu tinha acho que 27. E aí, continuei escrevendo, fiz programa de TV, vai indo. E hoje em dia, eu sinto que eu tô assim, uns 40% mais burra. Burra mesmo. É muito mais difícil a concentração, o foco, o tempo que você dedica pra algo. E também é uma combinação de coisas, tipo, ganhar dinheiro com a internet. Eu ficar gravando publicidade, falando… olha o meu cabelo, clica aqui, não sei o quê. É uma parada burra, tá? Legal, vocês compram, obrigada. Eu pago a escola do meu filho, mas eu fico cada dia mais burra, entendeu? Porque o tempo que eu ia levar pra sentar e escrever um livro e ganhar R$2 por cópia… Porque é o que a gente ganha como escritor no Brasil e provavelmente em vários lugares do mundo, não compensa mais ou não cabe dentro da minha agenda de coisas e tal. Então eu vou sim, a cada ano que passa, ficando uma pessoa mais burra. Aí eu comecei a noiar que tá todo mundo ficando mais burro. E o meu medo era a gente ficar cada dia mais imbecil e a inteligência artificial ficar mais esperto que a gente. Mas conversando com vocês, eu acho que estamos imbecilizando juntos. Sim, vai imbecilizar o
quadrado, né? A inteligência artificial não é uma coisa separada. E inteligência não é uma coisa mensurável assim, né? Tipo… Sim. Quantidade, se tivesse uma unidade de inteligência. Quantas inteligências você tem? E aí eu tenho mais do que você, né? Tipo, eu não perdi é assim, tantas né? ontem. Mas tem um negócio que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas eu tenho ouvido falar… Tem um tipo de inteligência que a gente meio que vem perdendo aos poucos. E isso desde antes da internet, né? É um tipo de memória, na verdade. Que a gente… Pra mim, me pega muito no foco, sabe? Se você tá assistindo uma aula… Eu penso isso várias vezes. No meu dia… Quando você assiste uma aula, você tá lá, né? Na nossa época lá. No nosso tempo lá. A gente copiava. O professor escrevia no quadro, a gente copiava e tal. Esse exercício da gente copiar… Ele tá exercitando uma memória ali, que é a memória de algo que fica muito consolidado na nossa cabeça, porque a gente não precisa consultar nenhuma fonte lá pra saber, sei lá, resolver uma simples equação, pra saber fazer uma simples regra de 3. A gente não precisa consultar uma coisa, um material pra fazer uma simples regra de 3, pra calcular um negócio lá rápido. Claro, né? Vai ter cálculos bem mais complicados. Sim. Mas a gente pode consultar tudo o tempo inteiro. Então a gente perde essa conexão com esse aprendizado. Daquilo que você está aprendendo. Porque você pode consultar depois. E às vezes eu me pego pensando isso quando eu tô assistindo um filme. Então às vezes eu não entendi o que o personagem falou. Eu fiz, não vou voltar não. Depois eu vejo na internet. Tipo, olha… Aí depois eu fico assim, gente, não acredito que eu pensei nisso. Que coisa maluca. Por que eu não posso voltar aqui 5 segundos pra ouvir essa frase? Pra entender melhor essa virada na história. Sabe onde me deu essa pirada de ficar triste da minha burrice? A gente falou de Sex and the City, né? Que você fez o vídeo e tal. E a gente gravou um episódio na sexta-feira que chama Vale a Pena Ver de Novo, que já vai ter saído quando sair o nosso. Sobre esse papo do TikTok reassistir séries que eu já assisti, né? E agora eu tô reassistindo Girls. Então, quando lançou Sex and the City, eu era uma jovem ali na faculdade, admirando as mulheres de 30 e falando, que legal. Eu quero ser isso aqui. Eu não quero que um homem me salve e tal. Não, eu quero ter o meu trabalho. E fui, imitei a Carrie, fiz o blog, lancei o livro. Tô muito feliz que agora somos podcasters juntas. Enfim, fiz tudo. Quando eu vou assistir Girls, eu já tô com uns 29. E elas estão com 25, 24, 25. E aí, eu reassistindo agora, a série me levou pros meus 29. Que era uma Camila muito foda-se, sabe? Que ela precisava criar. E as coisas eram muito importantes. Ela não tinha fórmula pra nada. E ela só queria escrever igual uma louca. E foda-se o dinheiro. E, sabe? Era uma coisa mais pela paixão, assim. E eu não sei se é a minha maturidade, que é uma cuzona em algum lugar, ou se é a internet que vai dando fórmula pra tudo, mas eu voltei a ter muita saudade de só criar por criar e ser espontânea e ser livre dentro da minha criação. E aí me bate uma paranoia gigantesca de… Os jovens estão sabendo criar por criar, ou eles estão atrás de fórmula o tempo inteiro? Mas será que existe esse purismo que você tinha nessa época? É impossível ter velha? Eu acho que nem é purismo. A gente acha que é purismo, mas acho que também tá inserido dentro de um universo ali também, dentro de uma lógica que te fez ser assim. Não que você não possa ser, que você não tenha a sua autonomia de ser quem você é, mas você é quem você é dentro de um contexto ali que permitiu que você seja o que você fosse, sei lá, não sei, tô viajando aqui. Ainda mais nessa idade, né? Você falou ainda mais nessa idade, eu acho que quando eu comecei a assistir e eu voltei a criar umas coisas, eu consegui reproduzir quem eu era. Mas acho que é porque a gente ganha um controle sobre isso. Eu não sei, sabe? Porque o meu processo criativo também… Eu sinto que ele foi dando essa funilada, assim. Quando eu tinha 23, 24 anos, Cara, eu queria muito ser um diretor de cinema, assim. E eu queria fazer filmes. Eu já trabalhava com audiovisual há muito tempo, mas a minha coisa era fazer filmes. Então, cara, eu fazia curtas-metragens, assim. Que eu gastava a minha alma pra conseguir fazer. Um desgaste absurdo. Sim. Porque eu tinha que fazer e eu queria fazer. E eu olho pra trás, é muito legal. Mas eu olho pra hoje e falo, cara, por que eu vou fazer isso? Tem um motivo ali. Acho que tem uma questão… É muito maneiro quando você é essa força da natureza que você… Cara, você quer fazer acontecer. Você
você quer criar por criar. E você aprendeu algumas ferramentas já, e você quer botar isso no mundo. E tem quase que uma arrogância nesse processo. Que é uma delícia. Que é uma delícia. Depois você vai encaixotando, porque tudo que você fez vai indo pra outros lugares. E você vai entendendo que não é bem assim. Você vai entendendo que você não vai ir pra Cannes porque você fez um curta-metragem ou qualquer coisa análoga a isso. E acho que você vai ficando mais tranquilo. E aí, quando você entende, acho que eu tô um pouco sentindo que eu tô começando a fazer essa curva também de… Quando você entende que agora que você já entendeu o que vai ser essa força, e agora que você já tem as fórmulas, você consegue começar a quebrar um pouco isso. Acho que tem uma maturidade criativa, assim, que não necessariamente tá relacionada a tecnologias, assim. Acho que tem uma coisa também muito nossa de… Que é o que o Thiago tava falando, assim. Acho que até essa força da natureza já tava dentro de uma pequena sistematização, tipo, sei como fazer, mas eu não toquei as bordas disso ainda, né? Então, eu acho que eu tenho um mundo ali, mas na verdade… Acho que tem um pouco disso, eu acho que, pensando no meu processo, como que as coisas foram acontecendo pra mim… Eu senti um pouco… Quase como se fosse o contrário, porque assim, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser artista, eu queria muito fazer acontecer, mas eu não tinha condição, eu não tinha câmera, eu não tinha nada, eu não tinha condição de fazer nada. Então eu ficava só nesse sonho de ser, eu não tinha o aspecto material disso, de poder… O acesso gravar. veio depois. O acesso veio depois. Só que é isso, quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar a conta. Exato. Então eu não tinha nem tempo e não tinha mais como. Eu tinha que… Aí eu fui trabalhar com publicidade, porque era onde tinha dinheiro, assim, nem muito dinheiro, né? Tinha, tipo, pagava um salário, que era uma coisa que eu não poderia ter trabalhando numa produtora. Ainda mais em Recife. Então, eu comecei a trabalhar em publicidade e eu entrei no mundo da publicidade, assim… Em um dado momento, eu achei que era isso. Nunca mais eu vou fazer mais nada da minha vida. Eu vou fazer só publicidade. Eu já vivi isso, é muito triste. E é isso, porque de isso eu você se pagar conformar com aquela realidade. Você tinha quantos anos quando você teve essa… Quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha 25. E aí, eu vim morar em São Paulo pra trabalhar com publicidade, já totalmente imerso nesse universo da publicidade. E carreira, uma perspectiva bem individualista, bem liberal. E eu era uma pessoa muito de esquerda, muito sonhadora. Voltei no Lula, essa coisa assim. E aí, eu me vi sendo levado pelas condições materiais a, tipo, não tem sonho, não tem sonho. A vida é isso aqui mesmo. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro pra poder um dia fazer uma viagem. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos fazer uma viagem. Só que aí eu entrei em depressão, assim. Nesse processo todo, eu fiquei em uma crise depressiva, assim, muito forte. De não ver ânimo em mais nada na vida. Porque eu só trabalhava, tipo, 12 horas por dia. Tinha noite que eu virava a noite trabalhando pra fazer merda, sabe? Sim, pra fazer eu fui redatora. Publicidade, lembra? Assim. Eu trabalhei só na área de concorrência das agências. Nossa, sim, então, você virou muitas noites. Muitas. Eu trabalhava em concorrência. Então, assim, aí eu cresci, carreira fui promovido, não sei o quê. E eu tava, tipo, desesperado, assim, desesperado. Aí um dia eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me tire desse desespero, de alguma coisa que eu preciso fazer uma coisa que eu goste, que eu sinta prazer em fazer. Foi quando eu decidi fazer um canal no YouTube. Não necessariamente pra ganhar dinheiro. Eu não achava que isso ia virar uma profissão, que isso ia virar Mas meio que foi o que me salvou, assim. Hoje em dia, eu odeio vários aspectos do meu trabalho. E eu tenho que fazer reuniões que eu não quero fazer. E eu tenho que fazer o lado chato do trabalho. Trabalhar é uma merda. Trabalhar é uma merda. A gente tem que saber disso, assim. Mas, assim, virou um alento, assim. Acho que hoje em dia eu tenho uma vida melhor, ganho mais dinheiro, eu tenho uma vida mais bacana. Eu acho, a minha vida tá legal, assim. tá super… Não tô reclamando. Mas eu acho que o que eu sinto falta é que… E o meu medo para as próximas gerações é que tá tudo muito formatado. É o meio passo a passo de tudo, tá muito escrito pra ser seguido, entendeu? O ponto que eu queria chegar era justamente isso. A gente vai estar… Para que eu fosse aquela pessoa que tava lá na publicidade, existia um campo material ali que demandou que eu fosse aquela pessoa. Sim. E aí, hoje, existe um campo material que permite que eu tenha uma carreira fazendo vídeo na internet. Então, assim, existe um campo material hoje, que é o TikTok, que é essa geração ansiosa, que assim, uma série de questões ali. Existe um campo material que faz com que esses jovens se comportem dessa maneira específica. Também existia um campo material que fazia com que a gente fosse de um outro jeito 10, 15, 30 anos atrás, né? Que não necessariamente era melhor do que esse. Que não necessariamente era melhor. Assim, em alguns aspectos era. Mas assim, mas tem aquele negócio, sabe? Tipo, voltando pro que eu tava falando da memória. Sei lá no filosofia grega, as pessoas achavam que escrever era vulgarizar.
escrever alguma coisa, escrever um pensamento, escrever uma história, era uma forma de vulgarizar o conhecimento. Então, você tinha que saber a memória, você tinha que ler. Por isso que tinha verso. Então, você tem que saber pra você poder… Pelo ritmado, você consegue lembrar melhor pra você transmitir o conhecimento. E que a palavra escrita, ela vulgariza. E aí, a coisa muda com os anos. Então, a gente tem que trabalhar… Não tô entrando numa narrativa romântica, tipo, não, a gente tem que… Não é isso, eu tô falando que a gente tem que lidar com a realidade que tá posta diante da gente. E eu lido muito com isso dentro do meu próprio trabalho, sem querer fazer tudo ser sobre mim aqui. Mas é que é uma coisa que eu escuto muito. Como eu faço vídeo longo no YouTube, às vezes as pessoas falam, mas como é que faz? Hoje em dia as pessoas não querem assistir vídeo longo. Eu fiz, então, mais ou menos. A gente tem que saber que a gente tá lidando com uma sociedade que é mais ansiosa. Então, pra eu fazer um vídeo longo, eu tenho que ter mais estímulo. Eu tenho que colocar… Tenho que convencer a pessoa a assistir um vídeo longo. Exatamente isso então, que você tá falando. Então a gente tem que lidar com isso, entendeu? Exatamente. É como que você traduz como é o entendimento hoje em dia, pra que você não vire só uma reprodução do que é o passo a passo. Não que a gente não possa ter uma perspectiva crítica diante do jeito que as coisas estão. A gente pode e deve ter, mas a gente também tem que trabalhar dentro dessa situação material que a gente tá. A minha preocupação é isso. Se os jovens vão perceber isso, ou se a gente percebe isso porque a gente tem mais tempo de rolê e uma maturidade diferente. Entre vários outros aspectos, assim. Acho que não só o tempo, mas o lugar onde a gente tá inserido socialmente, a posição que a gente ocupa na sociedade, de um certo privilégio, de uma certa… Acesso. De conhecimento, acesso, um monte de coisa, assim. Acho que alguns jovens vão perceber, outros não, por vários outros motivos, assim. E a gente tem que disputar isso, a gente tem que trazer isso. Eu fico lá dando esporro no TikTok, é o que eu posso fazer. É porque acho que tem uma coisa também que, assim, um dos lados positivos, assim, do mundo que a gente vive hoje, se é que é isso, é que a gente tem uma democratização das ferramentas criativas, ferramentas de produção audiovisual que a gente nunca teve na história da humanidade. Então, assim, você consegue, não de fazer um filme de cinema, mas assim, você consegue virar um contador de histórias com muito pouco. Ali. Tanto que hoje no YouTube, por exemplo, você tem criadores de conteúdo, ensaístas muito jovens que fazem vídeos inacreditáveis, assim. Tem um moleque, um mexicano, acho que de 20, 21 anos, assim, que faz um material insano, assim. E é muito hiperestimulante, são vídeos longos. Essa linguagem, ela se adapta pra isso. É claro que a gente experiencia isso das piores formas num nível mais comercial. Mas num nível mais direto, assim, você tem, cara… Também um pós-tudo, né? Você tem hoje um humor da geração Z, da geração Alpha. É um non-sequitur, assim, inacreditável. É uma… Cara, é quase dadaísta, assim, mas é dadaísta num nível muito prazeroso, assim. Tanto que a comédia na geração Z é muito boa. Você também tem a camada da ascensão social, e aí você entra na questão financeira de virar um influencer. Então, na verdade, tá todo mundo se filmando e se construindo pra se especular e não pra ser uma coisa criativa. Mas, cara, reflexo disso é isso, né? Assim, já até o exemplo da minha trajetória especificamente, assim. Cara, vem de uma família de classe média, mas eu não tinha grana, por exemplo, pra comprar equipamento. Mas eu consegui estar numa faculdade, consegui bolsa numa faculdade, consegui ter um trabalho que me permitiu juntar dinheiro, comprar uma câmera e começar a trabalhar. Então, uma lógica ali de uma ascensão com acesso e tal. Sempre acesso à educação, etc. E, cara, eu acabei indo trabalhar primeiro… Trabalhei com publicidade, depois eu trabalhei com audiovisual, branded content, documentário pra coisa. Trabalhei em produtora há muito tempo, e já trabalhava com redes sociais há muitos anos. Aí comecei a fazer na pandemia coisa pra mim com o TikTok. Toda a minha trajetória que me conectou em algum nível com os meus gostos é uma coisa que não existiria 15 anos atrás. Talvez há 15 anos atrás eu estaria fazendo outra coisa na minha vida, porque esse caminho simplesmente não se revelaria nem como uma possibilidade. O de trabalhar com audiovisual, ponto já. Trabalhar com audiovisual já era muito mais inacessível. Muito longe. Ou era produtora de publicidade, ou era trabalhar com cinema, num momento onde o cinema brasileiro nunca esteve necessariamente bem, porque ele não é uma indústria formada, né? Mas assim, seria mais difícil ainda ter acesso, porque é muito panelesco a parada. É muito fechado. E é fechado, assim, nas elites. Não é fechado na classe média, assim. Não. O acesso a essa produção é muito lá em cima. E é até o que o Thiago tava falando, cara. Eu ainda sou uma pessoa que conseguiu comprar uma ascensão pra conseguir estar dentro desse conteúdo. Mas assim… É muito caro, fazer audiovisual é muito caro. Tanto que, você pega a profissão filmmaker, videomaker, é tudo homem branco, cara. Você não consegue pegar um moleque periférico pra fazer isso, porque ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter dinheiro pro deslocamento, pra receber pagamento em 60 dias. Então, assim, um mercado… você tá sendo fofo, tá? Muito. Porque eu fechei agora, um job só faz agora… tudo 90, 120 agora. Eu fechei um job agora, eu recebo 26 de setembro, hein?
Misericórdia. Ah, esse tempo tá bom. Tem um que eu recebi em dezembro. Muito bom. Insano. Gente. Muito bom. Mas é isso, né? Eu lembro que esse ano eu comecei a trabalhar, eu fechei umas coisas em janeiro, e eu lembro que tava em junho, eu não tinha recebido nada. Gente, eu trabalhei esse ano inteiro Mas e eu não recebi nada. Todos meus amigos, a gente se ligava. Eu posso até falar nomes. Eu, Jana, Dandara, uma ligando pra outra e falava, gata, quando é que cai? Porque não caía nada. E aí, eu assim, cara, eu tenho a sorte, privilégio, de poder ter uma cama aqui que me permite esperar e fechar esse tipo de trabalho que, tipo, 60, 75 dias. Pô, quem é que consegue fazer? Se fosse 3 anos atrás, eu não teria como… Exato. Eu não teria nem como fazer o trabalho acontecer. Não, se eu ficasse só na coisa do livro, eu também tava fodida. Se eu não tivesse migrado pra internet, se eu não tivesse migrado pra reality show de TV, que também paga mal… Cara, é insano, assim. E tá ficando normal 120, 90, né? Num nível… Que é isso, tipo, há 2 anos atrás eu até poderia fazer o trabalho. Mas assim, chega num ponto onde você vai se esganando. E é o dinheiro que cai só pra você se aliviar. Porque você já se esganou nos outros meses. Não, cara, e ele já tá comprometido com tudo. Tipo, aqui no podcast, por exemplo, a gente fecha um patrocínio. Se ele me pagar em 120 dias, eu tenho que pagar o estúdio. Eu são tenho que 4 pagar, meses. às vezes, o convidado, porque veio no episódio patrocinado e tal. E aí, eu fico… né, tiro do meu pra pagar o geral. E aí, quando chega aquele, você já tá comprometida com o que vai chegar daqui 120. E ele só cobre o gasto do último. Cara, pra você ter ideia, uma boa timeline é que eu rompi o meu tendão de Aquiles, né, jogando futebol. É uma recuperação muito longa, uma cirurgia, você fica um tempo sem pisar, etc. Na semana que eu fiz a cirurgia, logo depois da ruptura, isso era em abril, eu fechei um trabalho. E aí, até você fechar o trabalho, você executar o trabalho, tem um tempo. E você só pode emitir a nota depois de executar o trabalho. Então já foi 1 mês e meio. Quando o dinheiro cair, eu já vou estar jogando futebol de novo. E assim, é uma lesão muito grave que eu tive. Então assim, é insano. Olha o tempo do seu dinheiro. O caminho do seu dinheiro. Sua perna se recupera primeiro. Exatamente. E aí, todos os gastos que eu vou ter no processo, fisioterapia, do bolso. E aí o dinheiro vai cair depois pra cobrir isso. Isso porque eu tô vendo uma perspectiva muito privilegiada de poder pagar a fisioterapia, de poder simplesmente operar e ter um capital de giro pra isso, que é uma coisa que eu consegui nos últimos 2 anos guardando dinheiro, assim. De ter tempo pra jogar o futebol, inclusive. Exatamente. Tá vendo, jovem? Não tá fácil, mas a gente tá aqui, tá? Pra ajudar vocês. Agora, vamos terminar pra cima? Vamos terminar gigante? Vamos! O que vocês usam de ferramenta que vocês acham legal? E que vale a pena? Ou perfis, ou dicas pra quem quer se inteirar um pouco? De inteligência artificial? Eu não uso praticamente nada. Hoje eu não uso praticamente nada. Mas eu uso… Às vezes eu uso o ChatGPT como… Tipo, me ajuda com isso aqui. Tipo, me ajuda com esse parágrafo aqui. Acho que tá faltando alguma coisa. Umas coisas assim, sabe? Meio tipo, pesquisa. De pegar uma coisa que eu já escrevi e falar assim… Reescreve isso aqui, só pra eu ver isso aqui de outro jeito. Reescreve. Tipo, umas coisas assim, sabe? Eu tô tentando… Tanto é que eu fiz um curso recentemente, assim, pra encontrar ferramentas melhores de pesquisa. Especificamente de pesquisa. Pra procurar artigos sobre um determinado tema. E aí tem umas ferramentas de IA que ajudam com isso. Então eu tô tentando me inteirar com esse tipo de coisa. Pra criar, eu tenho uma barreira ética, assim, muito forte. Eu não consigo, eu não sei até onde eu vou dar conta. Porque um dos problemas… A gente ia terminar pra cima, né? Não, um dos problemas é que isso gera um aumento de escala produtiva muito grande. Que pra você poder se inserir no mercado de trabalho, você precisa passar a produzir nessa escala produtiva. E é uma escala produtiva que, dentro da tecnologia que existe, só pode ser produzida dentro dessa tecnologia. Entendi. Então eu tô pensando assim, até onde eu vou conseguir segurar aí essa barreira ética de não incorporar alguns processos na IA. Mas eu, pelo menos assim, minha meta é incorporar processos que não são criativos, que são processos burocráticos. Que é buscar referência, buscar conhecimento, buscar nome de autor. Ou de reescrever alguma coisa que eu já escrevi, de transformar uma coisa que eu já escrevi, desdobrar em coisas menores, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, acho que tem ferramenta que faz isso, de você pegar um texto longo, sei lá, um roteiro de um vídeo de 20 minutos e falar assim, pega esse roteiro aqui de 20 minutos e me destaca 3 momentos aqui que eu consigo gerar cortes. Entendi. Alguma coisa, ou então gera aqui uma sinopse, ou gera aqui
um teaser, um roteiro de um teaser pra esse vídeo. É muito doido você falar isso, porque eu não consigo sentido. usar nada. Eu criei uma rivalidade entre eu e a inteligência artificial Você muito odeia ela, tóxica. você odeia. Mas você muito. pode tratar mal ela também, ela vai continuar tendo que fazer o seu trabalho. Então, Não, e tem essa eu vantagem. posso ser uma chefe tóxica Pode, com ela. você pode dizer que você merece, Eu que acho você que deve, pode. eu Eu acho. tenho Você deve. esse papel, né? Eu acho que quebrar qualquer linha de empatia entre você e o computador é muito importante sempre. Eu assim. acho. Nunca crie empatia pelo computador. Sabe quando as pessoas seguir. davam tapa assim no computador? Quando tava… Exatamente. Sei. Então acho que a gente tem que buscar maneira de fazer isso com a inteligência artificial. Exatamente. Você é muito burro, seja mais Sei. inteligente. Nossa, que Vai. texto ruim. É, Quem que você exatamente. pensa que você é? Lixo. Exato. Uma coisa assim, eu vou Eu nesse acho que caminho. Tem alguns, eu também não uso pra nada, assim, tem uma barreira ética muito grande, assim. Eu tava eu tô com um amigo que a gente vai fazer um vídeo revistando Caverna do Dragão, o desenho. E a gente teve a ideia de se Nossa, inserir amava. dentro do desenho, falando. bom. E aí, imediatamente, a minha cabeça pensou, cara, eu não sou ilustrador, eu não tenho… Então, talvez eu possa mandar criar um negócio de IA. Eu falei, não vou fazer isso de jeito nenhum. Aí eu chamei uma amiga minha, ilustradora, falei, cara, quero que insira a gente. Artistas! Porque isso, não tem como você… Tem uma diferença, acho que tem coisas burocratizáveis, sei lá, thumbnail do YouTube. Teve até uma polêmica com o Álvaro do Meteoro recentemente, que a galera ficou chateada que ele tava gerando thumbnail de YouTube dele por ChatGPT. Mas assim, nem ChatGPT, né? Por IA, qualquer IA, Midjourney, sei lá. Mas assim, é um lugar difícil porque, cara, é o que você falou. Você chega num nível onde a gente já se roteiriza, se filma, se edita, se produz. A voz tem que estar impecável, a imagem tem que estar boa, a luz tem que estar perfeita, a edição tem que estar boa, a cor tem que estar maneira. É um acúmulo de funções que quando chega na parte de, tem que fazer uma thumbnail do vídeo… Nem sempre todo mundo consegue fazer isso bem. Eu uso, sei lá, o Canva pra fazer e eu não ligo muito. Mas é porque eu tô começando o YouTube agora. Chega um momento, assim, um volume de produção que vai ficando difícil. E aí, ainda assim, vale a pena pagar uma pessoa. Mas ainda assim, vale a pena você ter como ilustrador a briga por não ser legal você fazer… Porque tem muito ilustrador, é um mercado muito precarizado. Então vira uma briga de, cara, o meu trabalho é fazer thumbnails. Se você fica fazendo com IA, eu não vou ter trabalho. Mas são pequenas coisas muito burocratizáveis, né? Então acho que isso vai começar a assumir primeiro. Eu não faço nenhum uso. Tem um amigo que usa muito bem pra ler contrato de trabalho. Então pede pra digerir o contrato pra ele. E tem um amigo meu que acho que é o melhor exemplo possível, que ele é redator, ele trabalha com comunicação interna e também B2B, assim, faz planejamento de comunicação para outras empresas. E ele odeia trabalho. Então, assim, ele trabalha muito espertamente com o ChatGPT. Tá. Então, ele usa o trabalho dele como redator para ser hiper criativo, né? Então, sei lá, tem um plano de comunicação, ele quer fazer personas. Aí ele fala, traduz essas personas em 5 personagens que tem X características e usa o universo relacional, sei lá, de uma ilha no espaço. Então, aí ele cria personagens pra você. Me dá 10 nomes pra esses personagens. Não gostei, me dá mais. Então, ele consegue, em um dia, fazer uma apresentação inteira. Aí visualmente, cara, gera 5 conceitos que eu posso passar pro ilustrador fazer. Eu tive uma ideia do que eu usaria. Agora que você falou. Sabe uma coisa que eu acho muito chata e difícil? Título de crônica. Eu acho que a inteligência artificial, ela é boa não pra gerar o título, mas justamente porque você faz um brainstorming com você mesmo, né? Ela fica jogando nome, você fica lendo, você não gosta de nada daquilo, Eu acho mas… que só isso que eu usaria. Porque eu já cheguei a demorar pra pôr o título. Você escreve a crônica, 6 crônicas, aí ficam 3 com título meio ruim. Eu demoro dias. Eu já fiz essa coisa de usar como… Gostei dessa definição, nunca tinha pensado por esse lado. Mas usar como um brainstorm comigo mesmo. Tipo, eu queria um título pra esse vídeo que abordasse essa e essa questão. Me fala 10 opções. Aí eu vou olhando, não gosto de nada. Não gosto de nada. Aí eu tento mais uma vez. E vou aí testando. é tóxico. Nossa, que porra Aí eu vou ruim. combinando um título que ele gerou Exato. com outro título. Eu fiz, acho que se eu Aqui combinar isso aqui… temos. Então, assim, é um processo criativo. Eu não Que, na peguei… verdade, você eu já não mandei ele fazia fazer isso É uma pra mim. ferramenta de sozinha. visualização. É que nem você escrever um negócio, só que ele escreve pra você. Que nem você desenhar alguma Ou eu coisa que ele ligar pra desenha você. pra você. Oi, Matheus, tudo bem? Tô empacada aqui no título. O que você acha disso, daquilo? Era isso? Eu acho que dessa forma… A gente não é tão sozinho assim, né? A gente pode ligar pra um amigo. Pode. Não é? Eu vou ligar. Posso ligar pra vocês? Pode, lógico. Pode, claro. Então tá Lógico. bom, eu vou ligar pra vocês. Gente, eu amei. Vocês gostaram? Eu gostei, Vocês estão gostei. deprê? Vocês estão bem? Eu tô sempre deprê quanto a isso. Eu tô sempre um pouco deprê também. Tô sempre meio assim, Sei. mas enfim. Não, mas vocês Que me deixaram mais igual calma. o pessoal fala assim, eu queria que a inteligência artificial lavasse minha louça pra eu escrever poesia. Não queria eu vi esse lavar meme. louça pra… Exatamente. Sabe, pra Sim. inteligência artificial fazer poesia. Não queria isso. Não, essa não inversão queria. de Isso coisa. foi errado pra gente. E outra coisa que eu lembrei de meme, que eu ia falar no meio do programa, mas enfim, a gente foi falando tanto. É a coisa do meme que fala do velho, da pessoa mais velha. Não é porque a pessoa é mais velha que ela é sábia. Tem um monte de Isso. velho muito sim. tosco A por Fernanda aí. Young. A Fernanda Young
falou isso no Saia Justa. Gente, beijo, Fê! Maravilhosa. Vocês vão Ficou deixar… um climão na época. Mas eu gosto. A Fernanda era muito boa Era de climão. Ela era incrível. Eu sei porque a gente teve vários ali. Vocês deixam, por favor, os arrobas e os canais e os projetos e o patrocínio pra Luciana Gimenez? Com certeza. Quem quer começar? Vai você primeiro. O meu arroba é Sodré_Mate em todas as redes. SODREMAT. Mate de Matheus. Eu vou marcar Sodré. lá no @noia e eu sigo também. Busca lá no meu. E no meu YouTube, acho que é só jogar Matheus Sodré, que aparece no YouTube. Assim, é mais fácil que tentar achar o meu canal. Então, Tá. essas são as minhas redes. Eu tô disponível nelas, né? E ali tem o que mais? Quiser mandar mensagem, me chamar pro trabalho, tem e-mail da minha assessoria lá, então… Vai lá, Tá tudo lá. frilas. E É você, isso. amigo? Eu sou Hora Thiago em todos os sites. Hora sem H, Thiago com H, tudo junto. No Instagram, TikTok, YouTube. Eu amo que é seu slogan, né? Esse eu adoro. E tô lá fazendo meus vídeos. Minha principal rede é o YouTube. É onde eu gasto todas as minhas energias e sofro. Então, se você quiser me conhecer, o melhor jeito de me conhecer é no YouTube mesmo. Mas eu tô falando umas coisas horríveis no Twitter ainda. Porque o Twitter pede. O Twitter pede. É o local. Pede pra eu falar coisas horríveis. Mas o meu trabalho mesmo é no YouTube. E às vezes dá pra ver umas coisas no TikTok e no Instagram também, que atualizo com mais frequência. É isso, gente. Eu amei. Muito obrigada. Você que ouviu a gente até agora, vai lá no @noiaminha. Fala o que você achou desse episódio. Não é pra tretar. Porque você tá vendo que eu tô com pouca paciência, eu tô cansada, tá? Se é pra vir, vem de elogio. Se é pra reclamar, reclama com a sua mãe. Cada um tem a sua, você vai lá e reclama com ela, tá? Uma tia, uma avó, você se vira. E segue meus convidados maravilhosos. Não esquece que toda segunda-feira tem um Rapidinhos, toda quinta-feira episódio grande, e toda quarta-feira tem um Namoradinhos, que tá uma delícia. E a Zamunda me ligou ontem querendo fazer vídeo do episódio. Olha que fofoca, que tudo. Então tá, um beijo, tchau, até semana que vem. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamunda Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamunda Studio. Até semana que vem.